Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas pelo Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. A Assembleia Legislativa do Amazonas está preocupada com as mudanças da reforma tributária. Na maior baía da costa brasileira, muita poluição e descaso com o meio ambiente. Direto do Congresso, Câmara dos Deputados quer garantir saúde bucal desde a infância. E o Senado discute a criação de um banco de dados com o DNA de criminosos. E na janela cultural, a tradição dos pomeranos, que vieram há mais de um século do norte da Europa. E a beleza natural das cataratas do Iguaçu. A Assembleia Legislativa do Amazonas tem realizado várias audiências para discutir a reforma tributária. Os deputados estão preocupados com possíveis mudanças na forma de arrecadação de impostos. É que hoje, alguns estados, como o Amazonas, acabam tendo incentivos fiscais do governo que poderiam acabar depois da reforma tributária. A reforma do sistema tributário do Brasil mexe com o interesse de todas as unidades da federação. Claro que nós estamos extremamente preocupados com a reforma tributária, mas eu não tenho a menor dúvida de que realmente aquilo que está garantido na Constituição, que são realmente as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, será preservado. Em que modelagem, realmente, nós não sabemos ainda. Mas essa é a razão pelo qual nós estamos aqui, para ouvir, saber exatamente o que é, quais são as propostas apresentadas, e logicamente isso ainda vai ser motivo de muito debate, muitos acordos. Estados como São Paulo e Amazonas estão atentos a cada detalhe das regras propostas pelo governo federal. Entre elas, a ampliação do limite de enquadramento e estímulo à exportação no Simples, sistema que integra o pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte. A questão do ICMS é exatamente o que eu expliquei. Nós propugnamos por uma redução das alíquotas interestaduais, mas não a extinção da alíquota, ou transformá-la em zero. Não é essa a proposta. O mecanismo mais justo seria preservar para o estado de origem do produto 4% na alíquota do ICMS. Com isso, nós estaríamos transferindo para o estado de destino 13%. Ou seja, a maior fatia da tributação ficaria com o estado de destino. O Amazonas foi o 7º estado a receber os membros da subcomissão da reforma tributária. A maior preocupação é a redução da alíquota do ICMS nas operações entre os estados com mercadorias e bens importados. Por ser um tema complexo, a reforma tributária foi dividida em partes. Além do Simples, primeiro tema a entrar na pauta de avaliação do plenário da Câmara, há ainda uma discussão sobre o PIS e a COFINS, a desoneração da folha de pagamento, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Mas um dos temas que tem deixado o Amazonas apreensivo é a unificação do ICMS. Nós temos que arranjar uma forma de garantir que a industrialização, o desenvolvimento industrial alcance as regiões mais pobres, mais remotas do país, mas também nós temos que ter o cuidado necessário para mantermos a nossa Zona Franca produzindo e sustentando o modelo econômico que nós temos aqui no nosso estado. Nós sabemos que nas propostas, em linhas gerais, existem provavelmente algumas situações que possam prejudicar a arrecadação pública e diminuir a atividade econômica. Então, essa é a primeira coisa, conhecer mais detalhes. E, é claro, a partir daí, ver que sugestões, a partir dessa realidade da Zona Franca, nós podemos colocar para serem inclusas, para criar proteções e garantir o nível de desenvolvimento que nós temos hoje no estado do Amazonas. Já o presidente da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, chama a atenção para a legislação vigente no Amazonas por conta do modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Nós estamos iniciando um processo de várias discussões a respeito da reforma tributária. A reforma tributária preocupa muito o Amazonas,
porque da forma que está sendo colocada para o resto do país, prejudica muito o Amazonas, que é um estado produtor. Então a mudança do ICMS passando para os estados consumidores, isso prejudicaria muito o Amazonas. Então nós temos que discutir a questão do ICMS, a questão do PIS, do CONFIS, a questão dos impostos federais, porque o Amazonas, através da Zona Franca de Manaus, tem incentivos, e esses incentivos que fazem com que as empresas estejam aqui. As discussões ocorridas no Amazonas vão gerar um documento contemplando as preocupações do Estado. O documento será encaminhado ao Congresso Nacional. No Congresso Nacional, foi criada uma subcomissão permanente só para discutir o sistema tributário brasileiro. Conheça alguns detalhes desse tema no quadro Saiba Mais. Em abril deste ano, o Senado criou uma subcomissão para analisar o sistema tributário nacional. Desde então, várias audiências públicas vêm sendo realizadas para discutir questões ligadas à reforma tributária. Antes disso, de 2007 a 2009, o Legislativo formou um grupo temporário para debater o tema. O resultado desse trabalho foi entregue aos senadores da nova subcomissão, que ganhou caráter permanente. Neste ano, os senadores já discutiram temas como a transparência e problemas fiscais contemporâneos, o impacto dos impostos nos investimentos, a competitividade da indústria nacional, a equidade fiscal e a implantação da reforma tributária. O grupo de trabalho funciona no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e, depois do diagnóstico dos problemas que afetam o sistema tributário no país, os senadores devem elaborar uma proposta de reforma do setor. A sobrevivência de espécies marinhas e vegetais ameaçada. A renda de comunidades que vivem da pesca comprometida. É essa a situação na Baía de Todos os Santos, a maior da costa brasileira, que passa por um processo de degradação ambiental. Veja na reportagem da TV Assembleia da Bahia. A Bahia, que há 509 anos encantou navegadores e colonizadores europeus e despertou interesses por ser o maior porto exportador de mercadorias e escravos, já não é mais a mesma de antigamente. Dona de belezas naturais, a Baía de Todos os Santos é a maior da costa brasileira. Com uma extensão de mais de 1.000 quilômetros, ela abriga cerca de 35 ilhas, sendo que a maior e mais importante é a de Itaparica. A larga e profunda Bahia, símbolo socioeconômico do estado, sofre com a poluição ambiental. Em relação à poluição, a Baía de Todos os Santos hoje encontra-se generalizadamente contaminada por basicamente resíduos sólidos, efluentes oriundos dos municípios, de esgotos sanitários, esgotos domésticos e por efluentes industriais. No fundo da Bahia é possível visualizar cardumes de peixes, recifes de corais, crustáceos e também muito lixo. Com a saúde ameaçada pelos esgotos urbanos que são lançados diretamente no mar, e pela emissão de efluentes líquidos industriais e domésticos, o arquipélago está com a qualidade ambiental comprometida. O problema afeta também a renda de comunidades de pescadores e quilombolas que vivem da pesca. Agora ainda arranja alguma coisa para sobreviver, mas futuramente, da maneira que está indo, o pescado pode desaparecer, e aí eu pergunto ao poder público o que é que vai ser dos nossos filhos e nossos netos para a nossa sobrevivência. Desde sua descoberta em 1501 até os dias de hoje, a Bahia, através de suas diversas embarcações diárias, é o principal elo de ligação entre Salvador e as ilhas que fazem parte do seu entorno. Maricélia, que faz parte da comunidade quilombola, conta que desde que se entende por gente, vivia exclusivamente da pesca. O que tem nos preocupado bastante é que, infelizmente, ao longo desses últimos anos tem crescido, tem chegado vários projetos nas comunidades, nas nossas comunidades, sem discussão com nós, que somos os maiores interessados. Temos que ter direito a essas informações, que é com as audiências públicas, as reuniões e tal. Infelizmente, esse projeto inviabiliza esse processo. Após queixas de órgãos e entidades ligados à defesa do meio ambiente, o Ministério Público criou uma comissão especial para atuar em defesa da Bahia. Buscar também
a realização de audiências públicas para discutir com todas essas comunidades envolvidas no processo de ocupação e de atividades pesqueiras na Baía de Todos os Santos, que a gente possa entender os licenciamentos ambientais, que a gente possa envolver essas comunidades também no licenciamento ambiental desses empreendimentos, para que haja realmente uma discussão, uma participação popular. A seguir, Câmara dos Deputados aposta na distribuição de kits nas escolas públicas para promover a saúde bucal. E o Senado estuda a criação de um banco de dados com código genético de criminosos. Não sai daí, a gente volta em instantes.